Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Imagine a seguinte situação: você abre o armário de roupas do seu filho ou a mochila de escola do seu filho e você encontra um pacotinho com maconha dentro. O que acontece a partir desse momento? Como você vai se sentir? Como você vai agir? No programa número 66 de Conversando sobre Dependências e Outros Temas, esse será o nosso assunto. Então, fique conosco para você saber um pouco mais sobre esse tema, umas dicas de se isso eventualmente acontecer com você ou com alguém conhecido, que você possa saber como orientar essa pessoa, tá bom? E saber como se comportar se isso eventualmente acontecer. Então, fique conosco até o final do programa. Peço, como sempre, para que você assine o canal caso não tenha assinado e também para que compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Dessa forma, você nos ajuda na divulgação do programa. Também peço que você acione o sininho para ser lembrado todas as vezes que o novo programa entra no ar e também que deixe seu like. Isso nos ajuda junto ao YouTube para que ele reconheça a relevância dos nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Tudo bem. Nós estamos aqui no nosso programa número 66, né? E como eu falei na introdução, hoje nós vamos falar um pouco sobre quando os pais descobrem que o filho estão usando drogas, como agir nessa situação, né? Então, uma coisa que eu comentava contigo até antes da gente começar o programa, aqui, é que acontece com você, acontece comigo também, né? De receber pais que estão trazendo o problema pela primeira vez, que descobriram que os filhos estão usando drogas e eles não sabem como agir. Então, por exemplo, eu já recebi pais que deserdaram o filho, sabe, que colocaram o filho para fora de casa porque ficaram apreensivos com a situação, ficaram muito bravos com a situação, deixaram os filhos. Eu tenho os pais que agrediram os filhos com burro, com tapas, porque não aceitam que o filho use qualquer tipo de substância. Mas eu entendo a posição dos pais, de certa forma, porque realmente é uma situação difícil quando você percebe que o filho está tendo contato com substâncias ilícitas, né? Mas também eu tenho um pensamento em relação à postura dos pais que os filhos não deixam de ser filhos porque eles fazem algo errado, né? E também penso, Neide, né, como orientação aqui, é que os pais deveriam conhecer o problema mais a fundo, sabe? Quando você descobre que os filhos estão passando por dificuldade, sejam elas quais forem, não só em relação à substância, mas, por exemplo, se seu filho está tendo dificuldade na escola, o que você faz? Você busca um reforço escolar, você conversa com seu filho, você passa a monitorar mais de perto o seu filho. Mas e quando você descobre que seus filhos estão usando substâncias? Eu acho que meu pensamento é que você também tem que conhecer o problema a fundo, você tem que dar suporte para o seu filho, você tem que estar presente, e você tem que buscar ajuda especializada para você fortalecer a possibilidade de resolver o problema, não é mesmo? Então, Neide, se você pudesse dar alguns conselhos, né, para essas pessoas que estão passando por essa situação nesse momento, o que você poderia dizer? Como você poderia ajudar? Então, Paulo, esse é um assunto sempre bem complexo, né? Porque, na verdade, parece que a gente espera que o profissional dê uma receita de bolo para os pais. Olha, faz isso, 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 que aí dá tudo certo. Então, não existe, né, essa receita de bolo, porque o tratamento, ele deveria ser desenhado para cada pessoa, o acolhimento deveria ser desenhado para cada família,
né? A gente não faz a gente não tem uma receita de bolo para dizer o que fazer. Eu acho que existem coisas que a família não deveria fazer. Primeiro, né? Eu já recebi familiares perguntando para mim, dizendo para mim que descobriram que o filho usa droga. Primeiro assim, né? Descobri que meu filho usa droga. Quando você conversa com o filho, e a mãe fala, descobri esse final de semana. Quando você conversa com o filho está usando substância faz 6 anos. Ela descobriu esse final de semana, então ela vai tomar uma atitude relativa à descoberta desse final de semana. Uma me perguntou assim, olha, estou pensando em falar com as mães dos amigos do meu filho, para que elas também vasculhem as coisas dos filhos, porque provavelmente elas vão achar droga nas coisas dos filhos. Ao que a gente orienta, jamais faça isso. Cuide do problema do seu filho. Seu foco tem que ser no seu filho, não no filho da vizinha. A vizinha vai ter o tempo dela, ela que vai prestar atenção no filho dela para ver como é que ela encaminha esse assunto com o filho. Outra pergunta. Olha, abre essa questão para a família. E aí você pergunta, mas o que você está chamando de família? Vovó, tio, tia, primo e tal. Parece que é sempre numa ideia de punição, né? Quer dizer, eu vou falar com as mães dos seus amigos, eu vou falar com toda a nossa família, porque aí toda a nossa família vai vir falar com você, né? Porque parece que a ideia, até porque algumas mães, alguns pais, quando me procuram e contam que o filho estava usando, em geral, maconha, né? Que é a primeira substância que você descobre, faz um discurso para o filho, né? Que eu acho que já é o primeiro conselho que eu vou dar, né? Então, assim, como que a família descobriu que o filho está usando substância? Como que ela tem que fazer para se aproximar dele? A conversa tem que ser conversar com ele e não falar para ele. Normalmente, a postura da família é uma postura de quem vai falar, olha, maconha faz mal, quem usa maconha é não sei o quê, os seus amigos maconheiros não vão chegar em lugar nenhum, não vão dar nada, né? Ou seja, você faz um sermão para o filho. Isto não funciona. A gente usa a substância porque a gente tem uma crença positiva a respeito da substância. Você chegar e falar que você não concorda com a crença que seu filho tem a respeito da substância, para ele não vai significar nada. Ele vai continuar pensando do jeito que ele pensa. E você vai continuar pensando do jeito que você pensa. Então, a gente tem que conversar com o filho, né? Perguntar para o filho por que aquilo aconteceu, o que ele pensa da substância, quais os prós e contras que ele vê de usar a substância. Às vezes, ele só tem prós, né? Então, você tem que ajudá-lo a enxergar se existe algum contra. Eu acho que uma coisa importante, você falou, que a família tem que conhecer o problema, é a busca de um profissional, né? E eu acho que aí são profissionais até diferentes, aquele que vai acolher a família e o que vai acolher o filho. E a minha abordagem, né, sempre quando eu oriento uma família, de como que ela deve sugerir que o filho procure tratamento, porque eu acho que até isso os pais fazem de forma inadequada. Olha, marquei uma consulta para você com o doutor fulano. Então, você vai lá, se consulta com ele e segue as orientações dele. Veja, seu filho não vai aderir ao tratamento, né? O seu filho que está usando substância, provavelmente ele está no estágio que nós chamamos de pré-contemplação. Ele não vê os prejuízos de usar substância. Para ele, usar substância não é um problema. O problema é para o pai e para a mãe. Então, não adianta a mãe e o pai fazer o encaminhamento para tratamento na base sabe, de uma orientação mais agressiva ou na base da ordem, né? Minha orientação é a seguinte, olha, meu filho, você
contou para nós, né, porque aí já descobriu, né? Você contou para nós que você estava fumando maconha, você contou para nós que você tem tido muitos problemas com álcool. Veja, o que você acharia de marcar uma consulta com uma profissional ou um profissional com quem você discutisse se você vai continuar ou não usando a substância? Porque, em última análise, Paulo, é isso que nós vamos fazer. Uhum. Nós vamos ver se o paciente, quando ele chega no nosso consultório, ele vai sim discutir conosco se ele vai continuar usando ou não. Né? Eu acho que quando você fala isso para a família, inclusive, você também deixa claro qual é o seu papel. E que você não dá certeza de que se a pessoa se engajar no tratamento com você, ela vai parar de usar droga. Não, ela vai parar de usar droga no dia em que ela achar que aquilo é mais vantajoso para ela. O que ela vai fazer na terapia é olhar o que é vantagem, o que é desvantagem, ela vai pensar sobre o assunto e dela vai surgir a ideia de parar ou não. Então, assim, a busca de um profissional talvez seja um elemento fundamental na hora que você descobre que seu filho está usando substância. Esse profissional vai te ajudar a lidar com a situação do ponto de vista, às vezes, da sensação de incapacidade, da sensação de incompetência que os pais podem vir a ter. Ele vai ajudar com isso, ele vai ajudar como que você vai se aproximar do seu filho, ele vai ajudar no encaminhamento, ele vai indicar um profissional que possa acolher seu filho, que não seja ele, muitas vezes não é. Mas eu acho que começa por aí. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Se a gente tiver mais tempo em outros programas, Paulo, esse é um assunto que a gente poderia falar um pouco mais e pensar em outros passos que as famílias poderiam adotar. Mas a busca de um profissional especialista para que ele te oriente é o primeiro passo. Perfeito, né? Perfeito. Vamos então combinar aqui já da gente, no programa da semana que vem, continuar nesse tópico, né? E abrir um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema para poder ajudar as pessoas aqui. Ok. Tá bom? Ok. Neide, muito obrigado então, viu, pela companhia, obrigado pelo programa de hoje. Boa semana para você. Viu? Obrigada, Paulo. Te agradeço sempre o convite para esse projeto. Ele é muito enriquecedor. E na semana que vem a gente continua. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.